Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam convosco. Estamos hoje aqui, estamos, já na metade da semana, quarta-feira, e estamos ainda falando sobre o fogo eterno. Nós lemos na segunda e na terça textos que diziam, no primeiro momento, a duração, né? Vamos dizer assim, o sentido de que vai durar para sempre. E ontem nós lemos textos que falavam que essa duração não é bem para sempre. Então, existem textos que foram traduzidos com duração para sempre, assim, né? Vai durar pelos séculos dos séculos, e vai, e vai, e vai, e não vai ter fim, dia e noite. E tem outros textos que falam de cinzas, que vai ser destruído, que vai apagar, acabar. E ontem nós lemos também a parte final dizendo que o Senhor Jesus vai vir como fogo consumidor e vai destruir como uma destruição eterna. E a gente, pelo menos eu vejo ali, uma explicação para destruição eterna, no sentido de que não vai haver mais mal, não vai haver mais dor, não vai haver. A Bíblia não diz, as primeiras coisas já passaram. Então, esse texto de ontem, ou os textos de ontem, ajudam a entender o contexto do que a gente leu no primeiro dia, na segunda-feira. Hoje eu separei daqueles textos que dão a entender, ou parece dar a entender que são eternos, o fogo é eterno, e eu separei pelo menos, eu tinha separado 6 textos, tá? Depois você pode ler, mas eu vou falar aqui. Mas a gente vai falar de dois, na verdade, de 3 textos, dois bem explicados, e esses dois bem explicados, porque eu realmente traduzi ali palavra por palavra e tal, esses dois vão conseguir entender os outros. Se der tempo, até leio os outros, mas o sentido também é o mesmo, tá ok? E a gente vai falar também da parte do verme, que verme é esse que nunca se apaga? Então parece que foi traduzido assim, que até o verme vai ficar ali, que o verme não morre, porque o fogo não se apaga. E aí, o que é isso? Tá bom? Então, abre aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Hoje é fogo eterno, os ímpios queimarão sem fim. Essa é a terceira parte. É, não sei para você, se você está lendo, está gostando desses textos difíceis. E quando a gente fala que texto difícil vai estudar na Bíblia, a gente realmente, quando vai buscando livros, comentários e tal, a gente vai vendo assim, quanta coisa tem aprendido. Eu realmente eu fiquei muito feliz hoje mesmo, nesse texto de Apocalipse capítulo 20, que a gente vai ler, foram mais de 2 horas só ali, sabe? Eu nunca fiquei tanto tempo num verso só. Não para tentar arranjar um jeito para explicar que lá não vai durar pelos séculos dos séculos, não. Lendo, e a gente vê assim, que, como diz o apóstolo Paulo, tudo que foi escrito foi escrito. É lógico que ele está falando da Bíblia, mas sabe, queridos, quando uma pessoa pesquisa a fundo a verdade, quando a pessoa estuda bem a palavra de Deus, vai à frente, gasta tempo. Olha, um verso só. Eu ia tentar traduzir 6 textos, não vai dar. Um verso só, eu gastei mais de 2 horas. E assim, escrevi bastante coisa, separei as palavras que precisava. E sabe, eu fiquei extremamente feliz. Talvez eu não estou aqui rindo, risonho, que pode parecer como se fosse assim, deboche daqueles que creem diferente, e eu não tenho esse intuito. Pelo contrário, tem muita gente fervorosa e fiel que acredita que o fogo vai durar, talvez porque foi ensinado assim. Mas a gente vai ver na palavra de Deus que é um pouquinho diferente. E que o sentido em que os apóstolos falaram, escreveram, também é diferente. E a gente é influenciado, pode ter certeza. Na minha tradução, quando a gente escreve, mesmo pegando os mesmos dicionários, a gente consegue ver claramente. E eu coloquei aqui os pontos de por que ser assim, sabe? Eterno, tá lá eterno, mas é eterno mesmo, tá, sabe?
Então a gente vai ver isso, vai entender um pouquinho sobre isso, tá bom? Queridos, abriram as suas Bíblias aí, Mateus 25, a partir do verso 41, eu vou ler o verso 41 e 46. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Mais uma vez, Pai, estamos te pedindo a tua bênção para o dia. Estamos aqui agora para estudar esse tema específico do fogo eterno, dessas consequências que nós entendemos que vai ser eterna, não que a duração do fogo vai ser eterna, mas nos ajude, nos dê a tua paz, a tua bênção, em nome de Jesus, amém. Queridos, uma coisa que a gente não pode esquecer e me veio à mente na oração, a gente fala do fogo eterno, mas pense um pouquinho comigo. Isso veio agora enquanto eu estava fazendo a oração. Se a cidade santa vai descer do céu, né, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A Bíblia diz também em Zacarias capítulo 14 que a cidade vai descer ali no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai abrir, a cidade santa vai ficar. E, obviamente, a cidade santa não vai ser só ali, vai ser um novo céu e uma nova terra. Como é que vai ser um novo céu e uma nova terra se o fogo vai continuar pegando fogo? Desculpa a redundância. Entendem? Então, se o fogo vai continuar queimando nesta terra, como é que esta terra vai ser restaurada? Sabe? Como é que ela vai ser purificada? Como é que ela não vai haver mais mal, nem pranto, nem dor, se as pessoas estão ali clamando, gritando, sofrendo de dor? Porque queimar, queridos, não deve ser agradável, né? Eu já me queimei um pouquinho e causa dor, imagine, sabe? Se é essa compreensão, né? Queimar e sofrer e tal. Então, como? Ah, mas Jesus fala a parábola do, do Rick Lázaro. Vai ter um momento aí que a gente vai falar da parábola do Rick Lázaro. Já é uma parábola. Parábola é uma história, mas não é real. É uma história, é um conto. Mas a gente pode tentar entender melhor ali, tá bom? Não simplesmente dizer que é uma parábola. O texto diz assim: pense nisso, pense nisso. Se a cidade santa vai vir para cá, vai ser tudo restaurado. Como é que o fogo vai ficar queimando, queimando, queimando? Vai queimar fora da cidade? Quer dizer, vai todo mundo ficar só dentro da cidade, como se fosse um condomínio fechado? É isso? Se é isso, que eternidade, hein? Eternidade diferente, tudo bem, num lugar melhor, mas você vai ficar só por ali, você não pode sair dali, porque logo em seguida você vai ver o fogo, as pessoas queimando, ok? Mesmo que esteja longe, mesmo que esteja longe, vai ter sempre um fogo queimando com gente ali. Então, como é que não vai existir mais mal, nem pranto, nem dor? A não ser que seja só dentro da cidade, porque fora dela vai continuar existindo o mal, o pranto e a dor. Bem, Mateus capítulo 25, 44 diz assim: Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E no verso 46 diz: E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Eu separei aqui algumas coisas de castigo eterno, de fogo eterno. Se a gente fosse tentar traduzir, tá? Eu vou ler só da parte quando Jesus ele já está falando aos da esquerda, apartai-vos de mim, maldito. É literalmente, persistam na jornada, sabe? Persistam na jornada, separados de mim, amaldiçoados. Olha que sentido mais forte. Persistam na jornada, sabe por quê? Porque os ímpios são aqueles que persistem numa jornada má, numa jornada ruim, numa jornada de afronta a Deus. Se eles persistem sempre numa jornada de afronta a Deus, no juízo final, a recompensa é essa, já que vocês persistem sempre longe de mim, continue. Não tem como se arrepender agora. Não tem como voltar atrás. Sabe? Sabe aquela pessoa que foi pega no erro e não se arrepende? É essa a consequência dos ímpios. Não se arrepende. Você vê assim a pessoa chateada, quieta muitas vezes, sem falar nada, mas você vê ódio na pessoa, ódio, sabe? Você vê a pessoa assim com um olhar. São os ímpios, é esse o sentido.
Tá aqui, ó. Persistam na jornada, sabe? Continuem no seu caminho, separados, separados. Porque hoje, queridos, hoje o mal tá junto. Estamos na ciência do bem e do mal. A gente tem coisas boas e tem coisas ruins. A gente luta para não cair. E mesmo quando a gente não cai, às vezes a gente recebe uma notícia ruim, uma tristeza, algo que mexe no nosso coração. Então continua assim, separados de mim, amaldiçoados, condenados, né? Para dentro, em direção do fogo eterno. E aí essa expressão fogo é fogo, né? Não tem que traduzir, é fogo mesmo, é algo que eu até coloquei aqui, peguei um outro dicionário, é algo ardente, algo intenso. O objetivo é dizer que é algo intenso, fogo forte. Não é simplesmente, o pastor tacou fogo. Depende, né? Se foi um pedacinho pequeno, um papel. Não, tacou fogo no planeta. Ó, é algo bem intenso, né? Então, vamos dizer assim, fogo. Fogo eterno também pode significar que é um fogo sobrenatural, não simplesmente um fogo, tá? Então, é em direção, sem comer. Aí tem a expressão sem fim, né? Eterno. Eterno aqui é sem começo e sem fim, preparado para, né, o diabo e os seus anjos, os seus mensageiros. E essa palavra aí, mensageiros, por isso que vai entrar os ímpios, porque muitos ímpios viraram mensageiros do inimigo. Não só os anjos maus, demônios, né? As pessoas más também, infelizmente. Mas o fogo não foi preparado para os filhos de Adão. O fogo foi preparado só para o diabo e seus anjos. Mas, infelizmente, mensageiros aí, alguns não, né? Muitos seres humanos entrarão nesse caminho porque se tornaram mensageiros do mal. Que triste, né? É decepcionante isso. E quando fala fogo, é no sentido literalmente de fogo mais quente, figuramente expressar julgamento severo. Ou seja, vai vir um julgamento e vai ser severo com relação àqueles que fizeram a maldade. Certo? E essa eternidade, isso é importante, porque o fogo, tudo bem, mas é eterno. A questão aí, eterno vai durar. E aí a gente começa a ler algumas coisas, porque a palavra eterno quer dizer também sem começo e sem fim. Lógico, teve um começo, né? O fogo passou a cair, não caía antes, passou a cair lá depois do milênio. Mas é lógico que essa expressão eternidade nós aplicamos muito a Deus. Então é sem começo e sem fim. Então ele é traduzido por sem começo e sem fim. Mas ele é traduzido por mais coisas. Olha só. Aquilo que tem sempre sido e sempre será. Note que isso nós atribuímos a Deus. Mas eu te pergunto, a mesma expressão que a gente atribui a Deus, a gente deve atribuir a um fogo ou a uma punição? Pastor, mas a punição vem de Deus. Então, se Deus é eterno, sem início, sem fim, sim, Deus é eterno. A sua justiça é eterna, sabe? O seu amor é eterno. Mas o mal ou o castigo é eterno nessa mesma característica, nessa mesma intensidade, porque a gente sempre soube que Deus não faz o mal. Deus não age para matar, Deus age para amar, Deus age para salvar, sabe? Então, do mesmo jeito que a gente coloca a expressão amor, salvação, a gente coloca como eterno porque vem de Deus, será que a gente, quando agora é do mal, porque este mal ou esta ação, não o mal, esta ação que precisa ser feita de destruição, é sempre assim? Não existia antes. Não existia condenação antes, não existia pecado, não existia destruição.
Vai haver uma destruição. Então, esta destruição é eterna neste sentido, do mesmo sentido que a gente coloca como amor, como salvação, como misericórdia, porque estes a Bíblia diz que são atributos de Deus. Destruição não é atributo de Deus. Entendem o que eu quero dizer, queridos? A gente precisa refletir. Não é só simplesmente pegar, eu vou pegar lá o dicionário no hebraico, no grego, tá aqui, pronto, acabou, resolvi o problema. Não, a gente tem que ficar pensando, meditando. E é isso, as minhas perguntas para vocês é isso, sabe? Será que a gente atribui isso? Então, aí, o seguinte, a palavra eternidade também, porque ela significa sem começo, sem fim, aquilo que tem sempre sido e será, que a gente aplica a Deus, e aí a gente já pode aplicar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, porque Deus sempre é amor, sempre age de misericórdia. Agora, a destruição, que vai ser aí o fogo, esse mal que a gente fala, mas não é mal, porque Deus não tem mal, eu já preguei isso, já falei aí. Destruição, Deus vai destruir para corrigir uma coisa que saiu do padrão, então é algo naquele momento, não é eterno, porque não houve necessidade de ficar corrigindo nada no passado. Agora, então, significa também de duração indeterminada. Ou seja, tem uma duração indeterminada. Quando fala que tem uma duração indeterminada, queridos, não quer dizer que seja eterno. Porque agora, essa de duração indeterminada não está mais se referindo a Deus, está se referindo às outras coisas. Porque eu não posso dizer que Deus tem uma duração indeterminada, porque Deus não tem duração. Ah, mas então, pastor, se ele não tem duração, a duração dele é indeterminada. É? Sério? Sério mesmo? Então, note, aí o texto já começa, porque a palavra eterno também é sem começo, sem fim, aquilo que tem sempre sido será, também significa de duração indeterminada. Vem do termo que literalmente é um período de tempo de caráter significativo. Deus, ele é atemporal, ele é fora do tempo. Ele criou o tempo, então aqui não se refere a ele. A primeira expressão, sim, né? Eterno, aquilo que sempre foi e sempre será, sim, a ele. Mas essas outras questões que também pode significar a palavra eterno, ou a mesma palavra, né? Porque acho que é aionios no grego, que aí foi traduzido como eterno, que aí vem já o contexto mais para nós, para as criaturas, porque aí entra tempo, duração indeterminada. Quem é eterno é mais do que duração indeterminada, porque indeterminado é algo que você não consegue determinar. Então, pastor, sim, mas Deus não é uma duração indeterminada, porque senão eu vou continuar dizendo que ele tem uma duração, e ele não tem duração, ele é fora disso. E aí vem o texto ainda continua dizendo aqui, olha só, um período de tempo de caráter significativo. Aí sim, um período de tempo de caráter significativo. Já tem mais a ver com o nosso contexto de destruição. Não vai haver uma destruição? Que destruição é essa? Uma destruição eterna. O que significa isso? Uma duração, um período de tempo de caráter significativo. Quando você entende que esse eterno pode ser um período de tempo de caráter significativo, você entende que vai durar a vida inteira? Não. O que você entende é que vai ser algo importante naquele momento e que vai definir aquilo. Ó, o texto está dizendo, um período de tempo de caráter significativo. Por que caráter significativo? Porque destruição. Deus faz destruição, Deus vai agir ali. Mas essa é a natureza dele? Não, não é. Não é. Sabe quando você tem que cortar alguma coisa? Por isso que Jesus fala, olha, se está te escandalizando, corta e joga fora, porque é melhor ir para o céu sem uma parte do que com as duas ir para o inferno. Então, sabe, se cortar para poder se salvar é algo significativo, é algo que está fora do padrão. Mas ao momento que Adão e Eva pecaram, essa terra ficou fora do padrão de Deus.
E o texto ainda continua dizendo. Olha quanta coisa, ainda estou no texto, nem li Apocalipse. O texto ainda continua aqui, ó. Período de tempo excessivamente longo. Então, além de ser de caráter significativo, esse período de tempo, ele é excessivamente longo. Por isso que foi traduzido como eterno. Mas esse ser excessivamente longo não significa necessariamente eternidade. Porque eternidade a gente aplica a Deus, aos atributos de Deus. E destruição, queridos, não é um atributo de Deus. Não é um atributo divino, não é na sua essência isso. Então eu não posso aplicar, sabe? Sabe? Aí eu volto para não, então Deus é mal, Deus faz maldade, porque ele faz isso. Não, ele cria a destruição para resolver um problema que surgiu ali, por causa do respeitar o livre-arbítrio. E aí eu termino essa primeira parte aí dizendo o seguinte: como é que, pastor? Então, o senhor não coloca a eternidade, coloca por algo definido de tempo, mas que vai durar por um bom tempo. Mas esse vai durar, vai acabar. Como é que eu sei que não é eterno e sim um período muito longo? Porque um período muito longo não é eterno. Concorda comigo, queridos? Então, o que eu estou querendo dizer é que aqui pode ser perfeitamente traduzido por um período muito longo, mas não eterno. O fogo é eterno. Então, é um fogo que vai ser queimado por um período longo, mas não eterno. Por isso que a Bíblia fala no outro, vai até demorar séculos dos séculos. Tá? Se der tempo, eu chego lá. Está traduzido aqui. No original não tem século. Não tem século nenhum. Mas o sentido é tão longo, 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 que vai parecer séculos. Tá? Então, como, pastor, o senhor traduz por eterno e não traduz por eterno, já que a palavra significa a mesma coisa? Sabe por quê? Sabe quando eu traduzo por eterno, ou na verdade traduzo por algo definido, mesmo que seja longo? Aí, quando, na duração de tempo, com referência a algum ponto temporal. Ou seja, quando no texto tiver referência a algum ponto temporal, então eu não traduzo como eterno. Vou repetir. Duração de tempo com referência a algum ponto temporal. Ou seja, no contexto, tem que ter alguma referência com relação ao tempo, né? Ao ponto temporal. Se tiver, então não é eterno. Se não tiver nada de tempo definido, então é eterno. Por exemplo, Deus é de duração definida de tempo? Não. Porque de Deus tem algo no verso, pode ver, toda vez que aparece Deus, aparece algum tempo, alguma marcação de tempo? Não tem. Então, quando aparece essa palavra no grego, aí é traduzido por eterno. Agora, qualquer coisa que você falar tiver algum ponto definido de tempo, então passa a ser algo específico. Não passa a ser algo eterno. Não sei se eu consegui explicar. E tem aqui algum ponto? Sim, queridos. Esse para. Porque este para é para alguma coisa. E no original, literalmente, é isso. É uma referência a algum ponto temporal. Então, apartai-vos de mim. Quando você vê no Apocalipse, ainda fala de dia e de noite. A gente usa a expressão dia e noite para justamente dizer que vai durar, vai durar, vai durar. Não, não. No grego é inverso. Já que você usou a expressão de dia e de noite, é justamente para não dar a entender de coisa eterna, mas de coisa assim, vai durar, demorar muito, mas tá aqui, tem referência de tempo. E aqui, quando está dizendo apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, está explicando para algum lugar.
é o sentido de algum lugar, alguma referência. Aí entra o que eu acabei de falar, entra a referência de algum ponto temporal. Em algum momento, o povo vai para um lago. Não é hoje, em algum momento. Se é em algum momento, o povo vai para um lago. Não importa, esse lago é de fogo? É. Então, é temporal. É temporal. Se é temporal, não é fogo eterno. É um fogo que vai demorar, vai queimar por muito tempo. É um fogo que tem uma qualidade significativa de tempo, uma quantidade significativa de tempo, ou seja, vai ser demorado, mas não eterno. Por quê? Porque é tempo. Tem tempo. Quando se refere a Deus especificamente, não tem tempo. Aí é eterno. Ok? O outro texto, queridos, está em Apocalipse capítulo 20. Eu vou ler com vocês. Eu sei que já foi um tempinho aí, mas prefiro ser assim. Eu não vou ficar, pastor, assim vai passar a semana inteira. Eu vou depois estudar texto por texto para mim. Todos os textos que eu já separei, que eu li na segunda, leia os textos de novo que eu preguei na segunda. E leia os textos que eu falei na terça. Eu não vou conseguir aqui traduzir todos, né? Até não tem tempo para isso. Mas eu vou, porque o texto ele é bem claro. Então, o que a gente poderia dizer? Que esse castigo de Mateus, né, o fogo eterno, o castigo eterno, no verso 46, vai ter um período de tempo grande, mas vai ter. Quando a gente vai para Apocalipse 20:10, diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, eu vou separar essas palavras aqui, atormentado. Essa palavra atormentado, queridos, é tortura. Tortura. Poxa, o Senhor vai torturar a gente? Não. Mas o Senhor vai torturar os ímpios, sabe? Porque a gente tem essa expressão. Por isso os filmes, né? Esses filmes aí é com o objetivo da gente fazer algo na nossa mente. As coisas que a polícia faz, não sei o quê, para que a gente comece a imaginar que Deus vai fazer isso. Mas no original, essa palavra vem do sentido de testar a pureza do ouro. Você é um ouro? É. Hoje é o dia para Deus testar a nossa pureza. Por isso que a gente cai ou não cai. Por isso que a gente luta, a gente acha difícil, se agarra a Deus para não cair. Mas naquele dia, vai ser testado também a pureza do ouro. Eu até coloquei aqui entre parênteses, entre aspas, o ouro, porque não é ouro, né? Hoje, Deus está nos testando. E eu te pergunto, Ele está torturando você? Mas é lógico que naquele dia o contexto é tortura, porque vai para o fogo. O ouro é testado pelo fogo. O fogo passa, purifica. Então, ou hoje a gente é purificado por isso, queridos. Não estou dizendo que Deus usa a tortura para. Não. O texto, estou querendo pegar o sentido para a gente fazer entender algumas coisas. O texto tortura aí é testar a pureza do ouro. É sim incomodar fisicamente, causar desconforto. Vem do sentido de dores agudas, sabe? Significa também, no sentido original, aplicar uma pedra de toque para testar a pureza do ouro e da prata. Então, se tinha uma pedra que misturava com o ouro e com a prata e friccionava para testar a pureza. Friccionar. Ó, não sei nem se era assim, né? Friccionar, fazer uma fricção, ou seja, vai gerar calor. Por isso que a expressão fogo, tormento, normalmente tem associado a isso. Então, esse era o objetivo de testar a pureza. E aí ainda continua falando. No sentido interno e externo. O sentido externo é castigar com um tormento físico, certo? Mas
O interno, é isso que eu quero que você não esqueça, é envolvendo tristeza misturada com raiva. Ou seja, as pessoas que vão passar por esta morte, por este atormento eterno, elas vão ter tristeza misturada com raiva, porque não se arrependeram. Estão sendo testadas, agora vocês vão ser testados pelo ourives, para você ver se é ouro bom. E a gente já sabe que não é, porque todos vão ser destruídos, não vai sobrar nada. E o povo vai ser destruído, mas o interior com raiva, com ódio. E esse é o sentido. Sabe? Então, aqui está falando, né? Serão atormentados de dia e de noite. Olha a expressão aí, dia e noite. Quando a gente lê no nosso idioma, a gente parece entender assim, que vai ser de dia e de noite, de dia e de noite. Então, vai durar por muito tempo. Então, é justamente. Olha, eu agradeci muito a Deus, sabe? Porque só tem dois caminhos. Na verdade, um caminho, né? Se um diz uma coisa, não pode ser a outra. Se é outra, não pode ser uma. Só existe um caminho. Mesmo que existam dois, só um é a verdade. Então, será que o tormento é eterno? Então, porque vem de novo, pelos séculos dos séculos, aí a palavra. Essa palavra séculos dos séculos não é a mesma palavra de eterno, mas vem da origem dessa. Tá? É para sempre. Aí é literalmente para sempre e para sempre. Então serão atormentados, torturados. Eu já falei aqui o que seria essa tortura. Seria no sentido tristeza misturada com raiva, tristes porque deu errado, e raiva, e ao mesmo tempo aí vão ser queimados. Né? O fogo, que justamente expressa julgamento severo, quando fala lago de fogo, enxofre, essa palavra enxofre, o sentido original é de flamejar. No original é flamejar, ou seja, vai encandecer, sabe? É esse o sentido. E esse lago é uma ideia de um litoral, um local de água parada, vem no sentido de uma enseada, um atracadouro, sem sentido. Sabe? Então não é simplesmente um lago, é um negócio grande. E aí vem a questão, né, do fogo, do enxofre. E aí eu quero ver, porque literalmente atormentados de dia e de noite, de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, é literalmente para sempre, para sempre. Oh, para sempre. Então, se é para sempre, sim, mas quando a gente fala para sempre, até no nosso português tem sentidos diferentes. E aí, pastor, não, para sempre. Ou seja, não vai ter mais. Para sempre vai ser assim. É mesmo, não vai ter mudança. Mas vamos ver aqui o que significa esse para sempre. Ele pode significar literalmente ele significa um período de tempo de caráter significativo. Você lembra que eu já falei do eterno lá? O do eterno, ele não é um período de tempo de caráter significativo, porque é eterno. Quando ele é um período de tempo de caráter significativo, lá o texto da eternidade, é quando se refere a um ponto. Ok? E aqui, a mesma coisa. Aqui o termo já é diferente do outro, por isso que aqui é para sempre. Lá é eterno. Lá é mesmo eterno, sem início, sem fim. Aqui não é sem início, sem fim. Aqui é para sempre. Mas parece no nosso contexto, é eterno, para sempre. Só que lá eu não traduzi por eterno, porque eu já disse, quando tiver período de tempo para o lago, ou seja, foi definido por um momento, não é, sabe, para sempre. Tem um momento que vai acontecer o lago, então o período é definido, então não é eterno. Aqui a mesma coisa, literalmente é um período de tempo de caráter significativo. Então, literalmente, é um período de tempo. Período. Ó, minha mão é aqui. Não é eterno. Período. Se é período, século dos séculos. Pode ser traduzido por século dos séculos, mas é um período. Período. Não vai sem fim, tá? Então, uma era, uma vida. Pode significar uma era, uma vida. Olha,
Não é verdade? Eu não levo uma vida inteira para viver aqui na Terra, pois eu vou levar uma vida inteira para morrer caso eu seja um ímpio. É isso que eu entendi. Eu vou levar uma vida inteira. Então eu vou levar, se eu tenho 41 anos, então se eu morrer hoje e eu me tornei mal, eu vou demorar 41 anos queimando fogo? Não sei. Aí é tudo especulação. Mas o sentido, pelos séculos dos séculos, imagine gente que viveu 900 anos, lá no dilúvio, antes do dilúvio. Imagine o diabo, que pelo menos tem 6.000 anos antes, já de pecado, né? Aqui na Terra, é o que a gente acha que tem 6.000 anos de Terra. E aí? Então, pode significar uma era, uma vida, mas e significa aquilo ali, não passa, ok? Então, já está longo, mas eu estou indo aí para a parte. O do verme eu vou deixar para lá, tá? Em outro momento a gente fala sobre isso. Não precisa do verme, tá? Porque a gente já está vendo que o fogo vai, não vai durar eternamente. Então, o verme aqui também não vai ser eternamente. Então, vamos lá, continue aqui. Para sempre significa o seguinte, ó. Um período de tempo excessivamente longo, sobrenatural, que tem uma função específica no controle e destino da atividade dos seres humanos. E não tem? Olha só, que tem uma função específica no controle do destino e das atividades dos seres humanos. O fogo vai terminar e vai acabar, e vai ter um novo céu, uma nova terra, sem mal, sem pranto, sem dor, sem nada. Então, é sim uma função específica no controle e destino, controle de Deus. Pode, para significar algo sem fim, eu coloquei até aqui, observação, para significar algo sem fim, para sempre, começando no passado e se estendendo ao futuro, com uma extensão ilimitada de tempo, não vai ter fim, pelos séculos, dos séculos, dos séculos, e não acaba os séculos, né? Essa duração sem tempo de referência ou unidade de tempo. Então, o texto tem que não ter referência, ou seja, essa duração de tempo sem referência, ou pontos, ou unidade de tempo. Ou seja, no texto não pode ter unidade de tempo, não pode ter nenhum ponto indicando o tempo, sem referência. Aí pode ser para sempre. E aí, queridos, tem aqui dia e noite. Dia e noite é tempo ou não é tempo? Pô, pastor, oh, que bênção! Então, queridos, eu estou lendo na Bíblia que Deus inspirou o profeta a colocar. Se ele não tivesse colocado, queridos, dia e noite, se eles não tivessem colocado a palavra dia e noite, a síntese desses 40 mil, quase 40 mil que eu estou falando, se Deus não tivesse permitido que o profeta escrevesse dia e noite, aí o tormento era eterno, porque duraria pelos séculos dos séculos. Mas aqui, quando foram os homens que criaram, porque dicionários léxicos que eu tenho hoje, os apóstolos não tinham. Eles não tinham, eles tinham inspiração divina. Ok? Eu tenho tudo hoje para tentar entender o que eles falaram lá. E tento pregar e falando para vocês aqui o que eu aprendi. Mas eles não tinham um bando de livros, eles tinham a revelação, eles escreviam. Se Deus, eu estou usando a ciência dos homens para falar aos homens, nós somos seres humanos, não é assim que Deus age? Deus age na nossa mente assim. Se não existisse essa palavra dia e noite, queridos, aí sim o tormento era eterno. O fogo era eterno, eterno para sempre mesmo. Mas tem tempo. Dia e noite, dia e noite. Oh, a Bíblia faz questão de dizer, lá em Apocalipse, aqui mesmo, né? Que fala que não haverá mais noite, não é isso? Agora, não é esse o contexto. Fala que não vai haver necessidade mais da luz do sol, porque o próprio Senhor ilumina. Ah lá. Não haverá. Não, ó, verso 5, Apocalipse 22, verso 5. Então já não haverá mais noite.
A Bíblia diz que não haverá mais noite. Sim, verdade. Então, não sei como é que vai ser no novo céu, na nova terra. Não vai ter mais noite. Mas pra não dar a entender que o tormento é pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. João, escreva aí: dia e noite. Porque tem que ter período definido de tempo. Então, é um período longo. Longo. É uma era, é uma vida. Leva a vida inteira. Esse fogo vai levar a vida inteira queimando. Mas se eu vivi 40 anos, a vida inteira que eu vivi vai queimar naquilo ali. Se eu vivi 41, se eu vivi 100, 200, por isso vai durar alguns séculos, talvez. Aí é a interpretação. Mas uma coisa é certa, vai acabar. Vamos. Eu tinha mais coisas aqui, mas vamos fechar os nossos olhos. Hoje à noite eu vou estar falando dessa questão do verme, do texto que eu não li, não deu tempo. Hoje à noite, no sábado não, hoje é quarta, a gente vai ler, tá bom? Vai falar um pouquinho. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, hoje o texto foi longo. Mas, Senhor, quando a gente estuda a Sua palavra, é impossível a gente guardar no nosso coração. E eu tenho estado muito feliz, Senhor, porque todos os dias, mesmo com textos teoricamente difíceis, e são difíceis sim para a gente aprender, o Senhor tem nos ajudado a encontrar as respostas necessárias para aquilo que a gente acredita. E obrigado, Senhor, porque podemos falar isso a outras pessoas. Que essa mensagem que nós falamos possa alcançar outros corações. E obrigado, Senhor, porque o tormento não é eterno. O fogo não vai ficar queimando, 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 queimando. Por isso, dia e noite. O Senhor faz questão de colocar. Enquanto que para nós, o dia e a noite vai parecer algo que é duradouro, justamente no contexto grego, o dia e noite não tem esse sentido. Na verdade, no contexto hebraico, a Bíblia foi escrita no grego, mas o sentido é no sentido hebraico. Por isso, Senhor, nos abençoe e nos ajude a entender que não foi preparado o fogo para nós. O fogo foi preparado para o inimigo. Nos ajude a não sermos amigos deste inimigo do Senhor. Nos ajude a sermos teus amigos, Pai, teus filhos. Te pedimos uma bênção para o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.